quando a Bíblia menciona que Deus mandou o dilúvio destruiu também os animais. E eu pergunto, que culpa tinham os animais? Nenhuma. Mas por que então Deus destruiu também a eles? Aí vem algo que está implícito na Bíblia, mas não explícito, ou seja, não de forma clara, mas Ellen White deixa claro de forma explícita. Ela dá a razão pela qual Deus destruiu também os animais. E aqui está essa quarta linha: foi porque o ser humano mexeu na genética. É interessante, veja o que diz Ellen White: se houve um pecado maior do que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio, este foi o vil crime da amalgamação. O que é essa amalgamação? Você pode continuar lendo a citação, está ali com a fonte. A amalgamação é a mistura genética. O ser humano começou antes do dilúvio, além de quebrar a questão da família que Deus havia estabelecido, ele também quis quebrar o código genético que Deus havia estabelecido na sua criação. E ele passou a trabalhar a genética, fazendo amalgamação, fazendo surgir, como diz Ellen White, espécies confusas que Deus não havia criado. E quando o ser humano passou a mexer na genética, então Deus disse: é hora de dar um fim. E foi por essa causa que Deus trouxe o dilúvio. Bom, quando então Jesus Cristo afirmou, e Paulo afirmou, e Pedro afirmou, que no fim dos tempos seria como na época do dilúvio, a gente já entende que a parte da família estava, mas até bem pouco tempo atrás faltava essa questão da genética. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, eu estudei na escola que lá no passado era o homem de Neandertal, eles viviam nas cavernas, que agora que a gente está chegando na tecnologia. Amigos, antes do dilúvio, os seres humanos viviam mais tempo, tinham mais conhecimento, tinham mais cultura, tinham muito mais ciência do que agora. Deus destruiu o ser humano por causa dessa questão científica da genética. Eles alteraram, fazendo novos seres que Deus não havia criado. Agora você imagina, pensa um grande cientista hoje, pensa um gênio, ele com 7 anos já lê, escreve, faz tudo, ele com 10 anos já forma numa faculdade, com 15 anos ele se faz mestrado, com 16 anos o doutorado. Bom, normalmente se alguém viver muito vai viver 80 anos, ele vai ter aí, quem sabe, 60 anos de pesquisa científica. 60 anos só dá tempo de aprender o que os outros escreveram, pouco dá tempo de desenvolver. Agora você imagina alguém que tinha a mente fresca, saída das mãos do Criador, que vivesse 900 anos fazendo experiências científicas. Era muito, muito, muito mais desenvolvido do que hoje. Mas hoje o ser humano está chegando nesse ponto, porque veja só o que dizem alguns jornais. Jornal da USP: edição genética de humanos será rotina em 10 anos. Um outro jornal: cientistas mudam DNA de embriões humanos pela primeira vez. Um outro jornal: com modificação genética em bebês, China criou uma nova estirpe de seres humanos. Outro jornal: cientistas criam 132 embriões com combinação entre macaco e ser humano. O ser humano está mexendo de novo onde? Na genética. Se houve um pecado que Deus falou assim: agora basta, foi mexer na genética. E a ciência agora está chegando de novo. Eu pergunto, estamos chegando no fim ou não? Estamos. Mas o outro exemplo que a Bíblia deixa é o exemplo de Sodoma e Gomorra. E quanto a Sodoma e Gomorra, não havia tecnologia, porque o dilúvio já tinha vindo, aquele povo vivia pouco, mas eles restauraram a questão da imoralidade. Também não vou ler o texto todo, está ali em Gênesis capítulo 19, mas há algo que fica claro em Gênesis capítulo 19, a razão pela qual Deus destruiu as cidades impenitentes de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico deixa claro que o pecado principal foi o pecado moral, que o pecado principal foi o pecado sexual, e que Deus, o que mais desagradou a Deus foi uma atitude de gênero. O texto diz que os homens daquela cidade, da cidade de Sodoma e Gomorra,
os homens, tanto velhos quanto novos, todos os homens daquela cidade, repete homens várias vezes, eles chegaram até aqueles homens que na verdade eram anjos que vieram da parte de Deus e foram hospedados por Ló e sua família, bateram a porta da casa de Ló e falaram: manda para nós os homens, libera aqueles homens para que nós homens possamos ter relação com esses homens. E Ló disse: não, de forma alguma, vocês sabem como é a lei de Deus. A lei de Deus diz que o casamento tem que ser heterossexual. Bom, os antediluvianos tinham quebrado dos 3 princípios 2, monogâmico e vitalício, mas os antediluvianos não haviam quebrado o primeiro princípio: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. É um princípio bíblico. Deus não criou Adão e José, Deus não criou Adão e Ivo, Deus não criou Eva e Maria, Deus não criou Eva e Joana, Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. O casamento é heterossexual, mas Sodoma e Gomorra praticava o ato sexual entre pessoas do mesmo gênero, e isso é um tremendo pecado diante de Deus. Mas esta realidade era possível por quê? Porque novamente nós encontramos uma situação de lei e prática. Na cidade de Sodoma e Gomorra, a legislação, os legisladores, os juízes estabeleceram a validade de um casamento ou de um relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. E isso também gerou naquela sociedade a licenciosidade, aumentou a licenciosidade, aumentou a violência, e o grave crime que era cometido por Sodoma e Gomorra, que causou a sua destruição, foi a prática homoafetiva. E nesse momento eu quero falar bem com sinceridade para os irmãos. O mundo pode achar que é normal, mas o povo de Deus considera ainda pecado. O mundo pode fazer leis como fez Sodoma e Gomorra, apoiando e promovendo essa prática. A igreja de Deus não aceita. Não é uma questão de preconceito contra a pessoa, é uma questão de conceito da ordem divina. Não é uma questão de ódio contra ninguém, mas é uma questão de amor para que as pessoas se enquadrem no plano divino. Amigos, nós vivemos em uma época semelhante à época de Sodoma e Gomorra. No nosso país, infelizmente, foram criadas leis que aprovam esse tipo de relacionamento. Esse ponto que eu vou passar agora é um ponto que merece a nossa atenção. Pode passar o próximo slide para nós, por favor? Esse ponto merece a nossa atenção. Não estou falando de política, estou falando de fato. Se lembra, antes do dilúvio, houve leis que geraram prática. Em Sodoma e Gomorra, houve leis que geraram prática. Vocês sabem que no passado, a lei proibia o comércio e a venda de bebidas alcoólicas. E o número de pessoas que bebia era bem menor. A partir do momento que há leis que aprovam, a população entende: está liberado, eu posso usar, eu posso praticar, e aumenta demais o consumo. Hoje é proibido, por lei, o comércio de drogas. Nos países em que se cria leis que abrem as portas para o comércio de maconha, cocaína, heroína, o consumo aumenta muito, porque a lei populariza a prática. A prática homoafetiva, ela deveria continuar sendo ilegal. Por quê? Porque a lei de Deus determina assim. Mas a partir do momento que um partido transforma a causa homoafetiva em política de Estado, e aqui você vê que a agência PT de notícias, não é uma coisa inventada. A militância socialista estabelece como plano de governo uma atitude que a Bíblia condena. Agora, duas coisas nós temos que levar em conta, duas coisas. Primeiro, nós escolhemos as pessoas que dirigem a nós. Quando nós, na liberdade de escolha, escolhemos pessoas que têm como plano de ação ir contra a palavra de Deus,
nós nos tornamos responsáveis por isso.